Não é muita coisa, né? Abra a tua Bíblia juntamente comigo no livro de Apocalipse, tema da festividade. Quero aqui parabenizar as irmãs por essa festa linda. Nós, quando chegamos na igreja, numa festividade, alguns pregadores dizem que não, mas eu sou muito sincera em dizer para as irmãs que nós visamos sim como é que está a festa, como é que está o ciclo de oração. E quero parabenizar as irmãs. Estão muito bem vestidas, muito bem trajadas. Tudo isso para a glória de Deus, para Jesus. Porque como diz a irmã aqui, é muito fácil a gente pegar e descer a lenha, né, irmãos? Mas é tão difícil a gente tecer um elogio para as irmãs. E eu quero parabenizar vocês, irmãs. Estão muito bem, muito bonitas. Que Deus possa continuar abençoando vocês. E que o ano que vem seja melhor ainda, amém? Vamos fazer menção do tema da festividade que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2 e o verso 10, se não me falha a memória, parte B. Mas nós vamos estar fazendo menção de todo o versículo, que diz assim: nada temais das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu quero agradecer também que os irmãos que veio comigo, a irmã Mariana, o irmão Júlio, juntamente com seu amigo, que em nome de esposo a gente convidou a estar aqui. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, amém? Estamos aqui para Deus, irmãos. Estamos aqui para a glória de Deus. Então que Deus possa retribuir aos irmãos que ouviu, né, o nosso convite e atendeu, né, sem nenhum problema. Amados, vamos começar aqui então a entrar na mensagem. A hora não nos espera mais, eu não gosto de enfadar ninguém. Amanhã, domingo, tem escola bíblica dominical. E fala, não vou para a escola porque o culto acabou tarde ontem, foi festa, vou ficar em casa hoje. Entendeu, irmãos? Então nós vamos ser rápido e rasteiro, porque quem trabalha é o Espírito Santo. E Deus vai operar, e eu creio que as irmãs abençoadas vai estar tudo aqui amanhã na escola dominical, dando orgulho para o seu pastor. Amém? Então vamos lá, irmãos. Nós viemos meditando no tema desta campanha, dessa festividade, que é um tema abençoado. Vemos aqui que foi escolhido aqui um tema que fala sobre uma igreja privilegiada por Deus, né? Uma igreja que nós vemos aqui que ela recebe só elogios, não tem críticas. E no meio desta mensagem nós vamos ver se realmente nós estamos nessa posição. Esmirna era uma igreja que não recebeu crítica da parte do Senhor, irmãos. Recebeu só elogios. Nós vemos aqui que Esmirna foi uma igreja que suportou o sofrimento, né? Que suportou o sofrimento de uma maneira bem perseverante. Não recebeu nenhuma crítica de Deus. Foi fiel, né? Até que Deus, né, pudesse cumprir as suas promessas e a coroa da vida, que foi uma das promessas de Deus. Nós vemos então que a igreja de Esmirna, ela foi uma igreja que foi perseguida. Quando você começa a navegar na história, que eu não vou ficar muito na história, quando você começa a navegar na história dessa igreja, nós vemos aqui que ela era uma igreja pobre. Mas a história fala que a igreja de Esmirna, ela foi construída numa das grandes cidades mais bonitas, daquela época. E sendo assim, era uma cidade muito rica. É uma cidade que, ela, financeiramente falando, era muito Aleluia. rica. Mas a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, porque ela não tinha recurso, porque era uma igreja perseguida. E eu quero pregar nesta noite sobre 4 visões da igreja de Esmirna. 4 tipos de coisas que aconteceram na igreja de Esmirna, que nós temos que agarrar nesses últimos dias, para nós continuarmos sendo perseverantes na obra de Deus, para nós guardarmos a nossa fé e recebermos a coroa da vida. Glória a Deus. A Bíblia fala que a primeira tribulação, a primeira visão, aleluia, que a igreja de Esmirna nos dá como exemplo foi a tribulação, porque ela era uma igreja perseguida. Era uma igreja que, nós conhecendo bem essa história, sabemos que ela foi uma igreja perseguida. Uma igreja que, aleluia, ela era obrigada a adorar outros deuses, e sendo assim a sua fé era abatida. O povo que morava ali, eles tinham o costume de adorar outros deuses e não ao Deus Todo-Poderoso que nós adoramos e estamos aqui adorando nesta noite. A Bíblia fala que a segunda visão que nós temos que ver na igreja de Esmirna, nós já falamos que ela era uma igreja pobre. Uma igreja que ela estava dentro de uma cidade rica, mas que ela era pobre porque era uma igreja perseguida. A terceira visão que nós tivemos aqui, dentro deste contexto,
foi que a igreja de Esmirna era uma igreja defamada. Nós vemos aqui, nós fizemos menção de um trecho que fala que, aleluia, a Esmirna ela estava sendo perseguida, ou seja, o povo estava, aleluia, se sentindo como sinagoga de Satanás. E aí de repente você fala assim, mas por que, missionário? Porque naquela época, aleluia, já havia a ceia do Senhor, Jesus Cristo já tinha morrido, já havia ressuscitado, e já tinha deixado ali, aleluia, a Santa Ceia, e o povo de Esmirna participava. E o povo então, eles começaram a caluniar o povo da igreja de Esmirna, sabe por quê? Porque dizia que eles eram canibais, porque a ceia fala que nós temos que participar do corpo de Cristo. E eles levantaram uma calúnia contra a igreja de Esmirna, dizendo que a igreja de Esmirna era canibal, era um povo perseguido.